Olá, meu nome é Gustavo Barquilha, eu sou mestre em Ciências do Movimento Humano, sou educador físico, sou coordenador técnico da empresa Integral Médica e a gente hoje vai bater um papo sobre o tema mais cargas significa mais músculos. É um tema comum, é um tema que eu vejo muito em academia porque um dos principais conceitos para se aumentar a massa muscular, todas as pessoas, pelo menos boa parte delas, das frequentadoras de academia, acham que é aumentar a carga. Então, quanto mais peso, mais músculo eu tenho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, então, tá? Aumento de massa muscular, na verdade, nada mais é do que hipertrofia. Então, aumento de massa muscular é hipertrofia. Hipertrofia é um processo extremamente complexo. Então, a hipertrofia, bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, é um processo extremamente complexo que envolve várias cascatas de sinalização de proteínas. Então, nós temos várias proteínas importantes no nosso corpo, como o mTOR, AKT, que elas têm que estar ativadas ou sinalizadas para a gente ter hipertrofia, tá? Mais importante do que a gente saber o que é hipertrofia é entender como eu posso ter hipertrofia, como que eu maximizo a minha hipertrofia, como que eu tenho mais hipertrofia. E aí a gente tem uma série de parâmetros também que ajudam, que acabam facilitando ou aumentando o aumento de ganho, o aumento de massa muscular, o ganho de massa muscular, tá? Temos alguns parâmetros já conhecidos por todo mundo, como por exemplo a resposta hormonal, aumento de alguns hormônios como testosterona e GH, eles já são bem documentados que eles têm uma ligação com o aumento de massa muscular também. Mas nós temos também outros parâmetros que podem aumentar essa hipertrofia, tá? Independente se é através de um aumento da resposta hormonal ou se é através de um aumento das microlesões, que a gente vai falar mais pra frente, o treinamento de força, a musculação, ela é fundamental para se aumentar a massa muscular. Então, se você quer ter massa muscular, quanto mais massa muscular você quiser ter, melhor vai ter que ser o seu treino de musculação, treinamento de força. Então, esse treinamento de força, o mais conhecido realmente para aumento de massa muscular é a musculação, mas hoje nós temos, por exemplo, o treinamento funcional, o próprio CrossFit, que ajuda a aumentar a massa muscular. É óbvio, se eu quero ter muita massa muscular como um bodybuilder, eu preciso, o mais indicado seria mesmo a prática da musculação. Mas se eu quero ter massa muscular, só que não numa quantidade, não tanta massa muscular como um bodybuilder assim, o treinamento funcional, o CrossFit também serve. Podem ser úteis, tá? Mas o mais importante quer ter aumento de massa muscular? Treine força, faça musculação ou, dependendo do caso, faça CrossFit ou treinamento funcional, certo? Outros parâmetros também são bem documentados, bem conhecidos para se aumentar a massa muscular. Então nós temos as microlesões, que eu vou falar um pouco mais para frente. Células satélites também é um parâmetro que é um componente ou um parâmetro que vem sendo bem estudado durante os anos. Miostatina, bloqueio da miostatina tem uma ligação direta com o aumento de massa muscular. E também a nutrição e a suplementação esportiva, que é uma área que cresce bastante. E hoje a gente já sabe que para se aumentar a massa muscular, a dieta é fundamental. A gente vai conversar hoje sobre o parâmetro de treinamento, que é principalmente intensidade e volume. Mas para se ter um aumento grande de massa muscular, precisa se adequar à dieta. Essa dieta tem que estar muito bem feita, tá? Então a gente vai começar falando das variáveis do treinamento de força, tá? Nós temos uma série de variáveis que são importantes na hora de se manipular o treinamento de força,
tá? Dentre essas variáveis, a gente tem a intensidade e o volume, tá? Intensidade geralmente é conhecida pela carga que eu coloco, então o peso que eu coloco naquele exercício é a intensidade direta. O volume geralmente está muito mais relacionado com o número de séries e repetições. Então, um treinamento mais intenso é um treinamento com maior carga. O treinamento menos intenso e mais volumoso é aquele treinamento com maior número de repetições, certo? Nós temos também intervalos de recuperação entre as séries, que é um tema muito discutido hoje para gerar hipertrofia. Então, intervalos curtos de recuperação, intervalos longos de recuperação, quais são os melhores, qual que mais se encaixa? A gente tem um conceito de que quanto menor o intervalo de recuperação, maior é a hipertrofia, tá? Hoje em dia já sabe-se que a longo prazo, intervalos maiores de recuperação, com maiores cargas, também podem gerar hipertrofia. Então não é apenas menos que 1 minuto de intervalo de recuperação que gera hipertrofia. A gente pode ter intervalos maiores, com cargas maiores, isso também pode gerar hipertrofia. Tudo vai depender, na verdade, de qual fase do treinamento o atleta está. Pode estar, por exemplo, ele pode estar em off, ele pode estar no inverno, ele pode estar querendo aumentar um pouco mais o peso dele e, consequentemente, como ele está comendo mais, ele acaba tendo mais energia para treinar, tendo mais, a sua capacidade de fazer força é um pouco maior. Então, no período off, tende-se a aumentar mais a carga de trabalho, colocar mais peso e aumentar um pouco o intervalo de recuperação. Então, aumenta-se a intensidade do exercício, diminui-se o volume do exercício. É feito menos repetições com mais peso, tá? E quando o atleta está em dieta, a tendência é realmente você diminuir um pouco a carga, o peso, porque ele está com uma restrição energética, ele está comendo menos, então a capacidade dele gerar força é um pouco menor, então ele vai fazer menos carga, só que com mais repetições e intervalos mais curtos de recuperação, tá? Outra variável bem interessante, bem importante que as pessoas manipulam é a ordem dos exercícios, tá? Como conceito básico, geralmente começa pelo grupamento muscular maior e termina pelo grupamento muscular menor. Por exemplo, num treinamento de peito e tríceps, eu começo geralmente com os exercícios mais básicos, que recrutam mais grupamentos musculares, como o supino. Após o término dos exercícios de peito, eu começo com tríceps. Esse é o conceito básico. Só que algumas pessoas fazem pré-exaustão, começam com os específicos para depois passar para o básico. Por exemplo, começar com tríceps para depois passar para o peito, tá? E tem também aquelas pessoas que elas vão por ordem de preferência, de importância. Muitas vezes um atleta pode querer melhorar mais o tríceps do que o peito, e algumas vezes ele acaba começando com os grupamentos menores e depois passando para os grupamentos maiores. Cientificamente falando, os exercícios que tiverem no final do treino são os que mais vão ter queda de performance. Ou seja, o exercício que eu começar minha rotina de treino, ele vai ter uma melhor performance, e o exercício que eu terminar minha rotina de treino, ele vai ter uma menor performance, certo? A escolha dos exercícios também é um parâmetro, é uma variável interessante. Geralmente, quando você está em off também, quando você está comendo mais, você acaba utilizando exercícios mais básicos, tá? Exercícios que envolvam maiores grupamentos musculares, como supinos, agachamentos, remadas, enfim. E quando você está quando você está em dieta, quando você está comendo menos, você está com uma restrição dietética, você acaba utilizando muito mais também exercícios mais específicos, que necessitam de um gasto energético menor. Exercícios mais básicos, gasto energético maior, exercícios mais isolados, gasto energético menor, tá?
Então, de todas essas variáveis, hoje a gente vai bater um papo, vai conversar bastante sobre a intensidade do treinamento, a intensidade e o volume do treinamento, já que a proposta, já que o tema é mais carga significa mais músculos, tá? Para falar de carga, a gente vai falar de intensidade e volume, certo? Alguns estudos clássicos, na verdade não é nem questão de estudos isso, um dos conceitos básicos com relação à hipertrofia é que existe um número delimitado de séries, repetições e intensidade para que eu tenha hipertrofia. Então, se a gente for pegar o conceito básico, qual é o conceito básico? Para treinamento de resistência, eu utilizo entre 50% e 65% da minha intensidade. Então, por exemplo, quando eu falo em musculação, eu falo em carga máxima, repetição máxima, uma repetição máxima. Então, treinamento de resistência, eu utilizo entre 50% e 65% de uma repetição máxima, tá? Número de repetições ficam acima de 15 repetições, geralmente. O intervalo de descanso, geralmente, é menor do que 2 minutos. O treinamento para hipertrofia, o conceito mais conhecido é hipertrofia. A intensidade varia de 70% a 85% de uma repetição máxima, tá? Geralmente o número de repetições fica estabelecido entre 8 e 12 repetições e o intervalo de recuperação geralmente é um intervalo curto, abaixo de 1 minuto entre uma série e outra, tá? Entre uma série e outra. Já o treinamento de força são intensidades maiores, então geralmente o treinamento de força engloba de 85% da repetição máxima até 100%, tá? Lembrando que 100% é uma repetição máxima. A quantidade de repetições, o número de repetições geralmente é menor do que 6. Então, para se treinar a força, eu utilizo menos de 6 repetições máximas e o intervalo de recuperação fica entre 3 e 5 minutos, geralmente. Quanto mais carga eu coloco no exercício, maior será o meu intervalo de recuperação, certo? Esse é um conceito básico, esse é um conceito que a gente acaba utilizando no dia a dia, eu vejo muito isso. Então, o treinamento de hipertrofia. O treinamento de hipertrofia básico é séries de 8 a 12 repetições, uma carga moderada de até 75% de uma repetição máxima, intervalos de recuperação curta. Esse modelo de treino já é conhecido como modelo de treino para hipertrofia muscular. Mas será que realmente é só esse modelo de treino que é para hipertrofia muscular? Será que a hipertrofia muscular ela só é conseguida com esse modelo de treino? Não, a resposta é não. Então hoje, por exemplo, primeiro, se a gente for pensar na pergunta inicial, quanto mais carga, mais hipertrofia, mais ganho de massa, eu teria que entender que atletas de levantamento de peso, por exemplo, eles carregam mais de 300 quilos no agachamento, por exemplo, e eles não têm um volume, dependendo da sua categoria, óbvio, mas nós temos categorias mais leves, em que a pessoa ela consegue utilizar grandes cargas e ela não é muito hipertrofiada, mesmo com cargas intensas, mesmo com altas cargas. Em contrapartida, nós temos atletas como, por exemplo, velocistas. Velocistas, a base de treinamento deles é força máxima e potência. Então, a maior parte do ano competitivo deles, eles passam treinando força e potência, cargas maiores que 85% da minha repetição máxima, com números de repetições menores do que 6. E mesmo assim, eles têm uma quantidade grande de massa muscular. Mesmo eles não treinando hipertrofia, eles têm uma quantidade grande de massa muscular. Então, nem sempre, quanto mais carga eu utilizar, mais eu vou ter hipertrofia. E nem sempre uma pessoa hipertrofiada
utiliza o treinamento básico para hipertrofia. Ela pode fazer outros tipos de treino, como de força e potência, certo? Corroborando com esses dados, alguns estudos eles têm demonstrado que, diferentemente do que se imagina, cargas mais leves também geram hipertrofia, tá? Nós temos alguns estudos que mostram, eles comparam, na verdade, diferentes modelos de treinamento e eles conseguem, e eles observam que cargas menores, cargas mais baixas, também geram mais hipertrofia, desde que essas cargas mais baixas sejam feitas até a falha. Então assim, por exemplo, alguns estudos comparam intensidades de 30% realizadas até a falha, 90% não realizado até a falha e 90% até a falha. Então assim, nós temos grupos que utilizam 30% da minha carga máxima, até a falha, até não conseguir mais fazer nenhuma repetição. Outros grupos utilizam 90%, só que não até a falha, e outro utiliza 90% até a falha. O grupo que realizou 30% até a falha máxima teve tanta hipertrofia quanto o grupo que realizou com uma carga alta de 90%, só que não até a falha. O que demonstra, na verdade, esses estudos? Demonstra que mais importante não é o quanto eu coloco de carga. Mais importante é eu fazer esse exercício até a falha. Então é aquela velha história, músculo não sabe contar. Então não adianta você querer fazer que ele faça 10 repetições para hipertrofia se essas 10 repetições forem submáximas. Por exemplo, você tem uma pessoa que ela faz supino, 10 repetições no supino com 40 quilos. Se você ajudar ou estimular essa pessoa e ela fizer, em vez de 10 repetições com 40 quilos, ela fizer 20 repetições com 40 quilos, o que significa? A carga que ela estava utilizando era 50% da carga máxima dela, que ela suportava fazer para 10 repetições. Então, ela não estava treinando até a falha, ela não estava treinando até a fadiga e, consequentemente, ela não estava tendo hipertrofia. Para ela ter hipertrofia, ela tinha que estar treinando até o limite, até a falha. Então, o mais importante é você treinar até a falha. O músculo não sabe contar. Mais importante do que você ficar naquele treino básico de 8 a 12 repetições com intensidades moderadas, certo? Existe uma maneira de se colocar todas as intensidades dentro de um plano anual. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, certo? Por que você tem um aumento de massa muscular mesmo com 30% da carga máxima? Então, o que significa isso? Imagina que o indivíduo consegue fazer uma repetição máxima com 100 quilos. Ele não consiga fazer 2 repetições com 100 quilos. Então, 100 quilos é a carga máxima desse indivíduo para o exercício supino. Se ele colocar 30 quilos ao invés de 100 e ele fizer até a falha, ele vai ter tanta hipertrofia quanto, tá? Por quê? Principalmente porque os estudos mostram que existe um aumento hormonal grande, tá? Principalmente do hormônio GH, o hormônio do crescimento. Então, quando eu faço o treino até o limite, até a minha falha, eu tenho um grande aumento de hormônios anabólicos como o GH, certo? Isso é importante para o aumento de massa muscular? Sim, isso é importante para o aumento de massa muscular. É uma das coisas que a gente quer que aconteça durante o treinamento de força, certo? Então, se eu treinar até a falha, a probabilidade de eu ter um maior aumento hormonal com esse tipo de treino é maior. A ideia, então, é treinar até a falha, tá? Tanto que existem alguns métodos hoje que estão chegando no Brasil que são feitos com cargas leves. Por exemplo, a gente tem o Kaatsu Training, que nada mais é do que o método de oclusão vascular, tá? O que é isso? Você
pega algum exercício, como por exemplo, cadeira extensora ou rosca para bíceps, você coloca algum tipo de torniquete, elástico, um manguito de aferir pressão, você oclui o fluxo sanguíneo para aquela região e automaticamente, com cargas mais baixas, você também tem um grande aumento de do hormônio GH, assim como o de lactato, tá? Estudos mostram que 20% da carga máxima utilizando o método de oclusão vascular já foram suficientes para você ter aumento ou sinalização de hipertrofia, tá? 20%. Então, de novo, se você suporta 100 kg na rosca direta para fazer uma repetição máxima, se você colocar 20 kg nesse mesmo exercício e fizer até o limite usando algum tipo de método de oclusão vascular, seja um elástico, um torniquete, qualquer tipo de coisa, você pode ter hipertrofia sim, tá? Você vai ter um grande aumento do hormônio GH, você vai ter aumento de lactato, por exemplo, você vai ter aumento de você vai ter uma maior resposta inflamatória, como o aumento de algumas citocinas importantes, como a citocina IL-6, interleucina 6. Então é um método interessante. Por exemplo, você teve uma lesão e você precisa retornar aos treinos com cargas mais leves. É uma maneira de você continuar tendo hipertrofia mesmo com cargas mais baixas. Você precisa diminuir as cargas de trabalho por algum tipo de excesso de esforço físico. Também é uma maneira de você continuar tendo aumentos ou ganhos de hipertrofia mesmo com cargas mais baixas, tá? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse método, aqui no Brasil vários pesquisadores já utilizam, grupos da Unifesp, como o do professor Paulo de Azevedo, alguns grupos de pesquisa do Rio de Janeiro, como o do professor Belmiro, do professor Alex Souto Maior, eles já utilizam esse método. Procure um pouco na internet sobre Kaatsu Training, tá? Mas o efeito, na verdade, o princípio é o mesmo. Utilização de cargas baixas para ganho de massa muscular também, tá? Em contrapartida, além desse aumento de hormônios anabólicos, outra característica, outro ponto que também pode ajudar no aumento de massa muscular são as microlesões. Então, um dos principais, que também são conhecidas como dano muscular, tá? Microlesões igual a dano muscular. Essas microlesões, elas já são conhecidas de quem treina. Na verdade, eu escuto muito as pessoas falarem: o objetivo de se fazer o treinamento de força é gerar microlesões. É mais ou menos isso mesmo. Microlesões provocadas pelo treinamento de força, especialmente na fase excêntrica, que é a fase negativa, onde você está alongando o músculo, essas microlesões, elas têm uma ligação com o aumento de massa muscular mesmo, tá? Então, quanto mais microlesões eu tenho, maior pode ser o meu recrutamento, por exemplo, das células satélites, que são células miogênicas, que elas podem aumentar, elas podem causar hipertrofia também, tá? Então, microlesões provocam aumento no recrutamento de células satélites, que isso pode gerar hipertrofia também. Lembrando que as microlesões, elas provocam uma resposta inflamatória natural, tá? Quanto mais microlesões eu tenho, maior será a minha resposta inflamatória, assim como as microlesões também provocam dor, aquela dor muscular de início tardio, que a gente vê 24, 48 horas após um treino intenso, certo? Então, além da resposta anabólica, GH, testosterona, IGF-1, insulina, enfim, nós temos também as respostas mecânicas, que é o estresse tensional, que essas microlesões, também chamadas de dano muscular, tá? Com relação a essas microlesões, tem um estudo muito interessante feito pelo professor Ushida,
que foi a tese de doutorado do professor Uchida, que é um pesquisador brasileiro que trabalha na Unicamp hoje. Ele fez uma tese muito interessante que ele pegou o exercício supino, tá? E ele comparou 4 intensidades diferentes de treino, só que com o volume equalizado. Então eram, na verdade, 5 grupos, um grupo controle que não treinava, um grupo que fez 50% da carga máxima, 50% da carga máxima, utilizando 4 séries de 20 repetições. O outro grupo utilizou 75% da carga máxima, utilizando 5 séries de 11 repetições. Um outro grupo utilizou 90% da carga máxima, realizando de 10 séries de 4 repetições. E um quarto grupo utilizou 110% da carga máxima, utilizando 8 séries, realizando 8 séries de 4 repetições. Como que era esse grupo de 110%? Como era uma carga maior do que a que ele suportava fazer, a gente tínhamos 2 pessoas ajudando na fase concêntrica, ou seja, na subida do supino, e a pessoa que estava fazendo, o avaliado, ele apenas segurava a fase excêntrica. Então era 4 repetições da fase excêntrica com 110% da carga máxima, tá? Ele viu alguns resultados bem interessantes. Quando ele analisou a creatina quinase, que é uma enzima intramuscular, então ela é uma enzima que fica dentro do meu músculo, dentro da minha fibra, e ela extravasa para fora da minha fibra, do meu músculo, para quando eu tenho microlesões. Então, quanto mais microlesões eu tenho, mais creatina quinase eu extravaso para fora do meu músculo e eu consigo captar essa creatina quinase na minha célula, tá? No meu plasma. Pensando na creatina quinase, o grupo que fez a 50% da carga máxima, que fez 20 repetições a 50% da minha carga máxima, ele teve quase tanto hipertrofia ou uma hipertrofia parecida, um aumento da creatina quinase parecido com um grupo que fez naquela zona de hipertrofia recomendada, que é com cargas moderadas, entre 8 e 12 repetições, que é o que a gente já conhece. Então, assim, um dos parâmetros de microlesões, de detecção de microlesões, é a creatina quinase. No estudo do professor Uchida, ele viu que a creatina quinase, ela tem um comportamento parecido, ela tem um aumento parecido, se eu comparar 50% da carga máxima, só que com mais repetições, quando comparado com uma série que tinha 11 repetições, tá? Com uma carga um pouco maior, e comparado com uma outra série que tinha 4 repetições a 90% da minha carga máxima. O que isso quer dizer? O grau de microlesão da minha fibra foi parecido com o estímulo de resistência, de hipertrofia e de força. Treinamento de resistência, hipertrofia e força tiveram um comportamento semelhante com relação ao aumento da creatina quinase. Outro parâmetro bem interessante que ele viu foi a da dor muscular de início tardio. Também com essas 4 cargas, tá? Aquela carga de resistência, de hipertrofia, de força e de força excêntrica, de força máxima, com aqueles 4 grupos, eles também tiveram um comportamento parecido com relação à dor muscular. Não tiveram grandes diferenças o grupo que utilizou 50% da carga máxima, 75% da carga máxima, 90% da carga máxima e 110% da carga máxima. Tiveram comportamentos semelhantes. O que isso quer dizer? A intensidade é importante para o meu treino? Ela é importante para a hipertrofia? Ela é. Mas mais importante do que a intensidade é a adequação do meu treino. Quando eu adequo a intensidade e o volume, isso que vai me gerar mais hipertrofia, certo? Quando a gente pensa em estratégias, então qual é a minha estratégia para ter hipertrofia? A gente tem um fenômeno que chama efeito protetor da carga.
que nada mais é do que a conhecida adaptação. Quando eu fico no mesmo treino, eu tenho menos hipertrofia. Então, o que eu tenho que fazer? Mudar estímulos. Sabendo que a intensidade ela é fundamental para a hipertrofia, só que tanto quanto o volume, eu posso adequar o meu treino em fases. Então, como a gente falou lá no começo do nosso bate-papo, eu tô em off. Eu estou num período em que eu estou me alimentando mais, eu estou comendo mais. Nesse período, o que eu vou fazer? Eu vou treinar mais pesado, que são cargas maiores, vou fazer o número de repetição menor. Então, por exemplo, eu vou treinar acima de 85% da minha repetição máxima. Então, se eu agacho com 100 quilos, eu vou agachar com 85 quilos para mais. Eu vou fazer o número de repetições que eu conseguir fazer com cada carga. Então, se eu colocar 90% da carga máxima, eu faço até o meu limite. Se eu colocar 95% da carga máxima, faço até o meu limite. Só que, como eu estou me alimentando mais, eu vou ter uma capacidade de gerar mais força. Quando eu estiver num período próximo de alguma competição, ou que eu esteja querendo secar, que eu esteja buscando a definição, automaticamente eu vou comer menos. Ao ingerir menos nutrientes, essa minha capacidade de gerar força diminui um pouco. Aí eu entro no treinamento mais metabólico, que é um treinamento com intervalos de descanso menores, com cargas um pouco menores, só que com mais repetições, sempre até a falha. Se a gente for pegar, todos os estudos mostram que se eu treinar até o limite, não importa a carga que eu coloque. Então, se eu colocar 100 quilos ou 70 quilos, eu vou ter a mesma hipertrofia desde que eu faço no meu limite dos 100 quilos, no meu limite dos 85 quilos. Então, essa é a ideia. Treinem até o limite. Intensidade é importante? É importante. Mas mais importante que isso é treinar até o limite, treinar até a falha, treinar até a exaustão. Esse é um dos principais problemas que a gente vê hoje para o aumento de ganho, pro ganho de massa muscular. As pessoas elas criam adaptações e elas não quebram essas adaptações. O corpo acaba se acostumando com aquele estímulo e as pessoas não mudam o estímulo. Muitas vezes você mudar de uma sequência por exemplo, você tem uma sequência de peito e tríceps, costa e bíceps, perna e ombro. Algumas pessoas entendem que se eu simplesmente mudar essa sequência para uma sequência de peito e bíceps, perna, costa e tríceps e ombro, que são parecidas, isso já é uma quebra de adaptação. É uma quebra muito baixa de adaptação. Para eu realmente quebrar essa adaptação criada com minha rotina de treino, é mais fácil eu mudar o estímulo, tá? Eu mudar bruscamente o meu estímulo. Se eu estou fazendo entre 8 e 12 repetições máximas, em algum momento eu posso fazer de 4 a 6 repetições máximas. Isso é uma quebra isso é uma quebra da adaptação. Isso é um estresse novo. Isso é uma quebra, isso é um estímulo novo. Assim como eu posso sair do treinamento de força máxima, que também gera hipertrofia, e eu posso ir para um treinamento de resistência, que era o que era chamado antes, com mais repetições, só que sempre feito até o limite. Então, assim, o principal parâmetro para se ter hipertrofia não é somente a carga, não é quanto mais peso. O principal parâmetro para se ter hipertrofia é treine próximo da falha. Isso é o principal conceito para se ganhar hipertrofia, tanto cientificamente quanto na prática, tá? É o que sempre foi falado, o músculo não sabe contar, ele não sabe se é 8 repetições, 10 ou 12. O que ele consegue interpretar é uma resposta fisiológica criada por um estímulo adequado, certo? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bate-papo rápido sobre o tema, essa questão da carga, tá? Então, o recado que eu tenho para dar
Não se preocupem tanto com o peso, se preocupem sim em fazer o exercício até a falha. Isso é o que mais gera hipertrofia. Obrigado.